Fala pessoal, tudo bem? Bom, desde manhã eu estou fazendo análise agora dos demonstrativos de futebol do Clube Atlético Mineiro. Ia fazer uma análise primeiro do Atlético, igual fiz a do Cruzeiro, separar, fazer uma análise global, depois uma análise das receitas, depois uma análise das dívidas, depois uma análise do resultado, do prejuízo do Atlético, bem detalhadozinho, vou fazer ainda, mas antes eu resolvi fazer uma análise comparativa de Cruzeiro e Atlético, é isso mesmo, dia de clássico, vai ser clássico nas redes sociais também. Mas aí eu queria fazer, antes até de mostrar os números, eu queria fazer um parênteses, né, pessoal? Aqui é o seguinte, a verdade tem que ser dita, nua e crua, doa quem doer. Natural que alguns atleticanos vão me acusar de clubismo, porque de fato a situação financeira e econômica do Cruzeiro está bem melhor que a do Atlético. E aí cabe ao torcedor atleticano saber como interpretar isso. Se o atleticano quiser interpretar isso como um clubismo, eu acho que ele vai acabar varrendo para debaixo do tapete os problemas do Atlético. Eu acho que o Atlético precisa saber, o atleticano tem que saber a sua realidade para poder entender o tamanho do esforço que eles vão ter que fazer para dar a volta por cima. E é factível que dê, porque futebol é uma roda gigante, né? Em 2019, 2020, o Cruzeiro estava numa situação praticamente de insolvência. Eu era um dos principais analistas que apontavam o quanto era crítico e o quanto o Cruzeiro ia ter que fazer um monte de coisa diferente para sobreviver. E eu acho que o Cruzeiro só conseguiu sair porque entendeu que não tinha mais para onde ir, a não ser na época da SAF do Ronaldo. Se tivesse passado aí o pano para isso, de repente o Cruzeiro ia acabar enterrando, abraçado junto com um número que ia deixar o pessoal satisfeito, mas na verdade ia enterrar o time. Na verdade, tem que ser dita nu e cru e para os dois lados, tá? Tem asterisco aí nos demonstrativos dos dois clubes. É muito importante que fique claro. Eu tento fazer alguma coisa gerencial aqui, porque eu não vou me prender a critérios contábeis, que muitas vezes, por uma questão contábil, a verdade não é dita, não porque a contabilidade é feita para camuflar, mas muitas vezes a contabilidade é feita para atender a necessidade da receita e não a realidade. E também não estou aqui para passar pano para a diretoria. Então, eu segue o número aí abaixo, vou dividir a tela para vocês verem. Né? Eu botei os principais números. Depois, como eu disse, quem quer ver os do Cruzeiro já estão nos meus canais, vários, 5 ou 6 vídeos. Eu ainda tenho mais 2 ou 3 para fazer. E do Atlético, eu vou fazer todos daqui para frente, tá? E depois vou começar a fazer de outros times e, se possível, uma análise comparativa entre vários times também. É a minha missão agora. Eu tenho que dividir isso com minhas atribuições profissionais, onde eu ganho pão, não é uma coisa tão fácil de fazer rápido. Peço paciência, né? Lógico, muita gente já vai soltando coisas antes, mas eu acho que aqui sai com mais qualidade, com mais didática. Então, olhando aí abaixo, eu separei em 4 números para dizer para vocês. Nós temos aí o resultado gerencial, que é o quê? Gente, lucro ou prejuízo. Basicamente, pensando na sua casa, no final do mês, você gerou mais receita ou gerou mais gasto no final do ano, né, aliás. O segundo, a receita, que eu acho que é uma métrica muito importante até para avaliar tanto o lucro quanto a dívida em relação à receita, então é importante ter uma noção da receita. Eu botei bem claro aí tanto o lucro quanto a receita gerencial, porque eu estou modificando alguns números para ter esse número real, na minha visão. A dívida, eu botei 2 dívidas aí, a financeira e a dívida total gerencial. Por quê? Porque os próprios clubes, eles estão mostrando alguma dívida aí, algumas reportagens que fogem da dívida total. Né? Então, para separar, vamos separar, não estou nem falando da dívida onerosa ainda não, que depois eu vou falar no vídeo específico do Atlético, mas eu estou falando da dívida financeira, que é dívida que você deve realmente de dinheiro para pagar. Não são impostos parcelados, não tem antecipação de receitas, que é uma coisa muito importante, que, por exemplo, o Cruzeiro assumiu a dívida considerando que o que ele já antecipou de receita é dívida. O Atlético não considera isso como dívida, e o Atlético está calçado em algumas prerrogativas, e alguns analistas como Grafietti e tal, às vezes consideram isso. Eu considero que se você antecipou receita com seus fornecedores, é dívida. Você não vai ter que pagar, mas você vai ter que prestar o serviço. Por que eu considero que é dívida? Porque, e tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, tá? Os dois têm essa linha. Porque é o seguinte, se eu parar de prestar esse serviço, por exemplo, se eu fechar as portas aqui, eu tenho que pagar essa conta para eles. Então no Atlético você tem muito, por exemplo, cadeira cativa. O Atlético recebeu anos de cadeira cativa, ele não vai poder receber isso mais. Então isso vai considerar como receita no DRE, ano a ano, mas não vai entrar esse dinheiro. Então é uma dívida que o Atlético contraiu. É como se ele pegasse esse dinheiro, ou então pegasse um dinheiro emprestado e falava, à medida que o pessoal fosse pagando a cadeira cativa, eu vou te passando esse dinheiro. Mas na verdade ele pegou direto com os donos. Name rights, antecipação de direitos de televisão, que é muito corriqueiro para os clubes fazer. Então tudo isso é tido como antecipação de receitas. E isso, na minha opinião, é dívida. À medida que o time vai pagando essa conta, ou seja, vai prestando esse serviço, a dívida vai sendo abatida, tá? Eu gosto muito de fazer uma analogia. Imagina só, você tem 2 times que têm a mesma dívida financeira, tem a mesma receita, tudo igualzinho. Só que um time já antecipou 500 milhões de reais de direito de televisão, de cativa, e o outro não antecipou nada. É justo falar que os dois têm o mesmo nível de situação financeira confortável, que estão endividados da mesma forma? Não. O time que já antecipou receita, ele está numa situação pior. Por quê? Porque ele tem uma dívida. Essa dívida não vai ser paga com dinheiro, mas vai ser paga.
Então, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético têm essas rúbricas no seu balanço, mas os dois consideram. Então, quando o Atlético soltou que a dívida dele está em 1 bilhão, não sei se 800, ele está desconsiderando, além de outros fatores, isso também. Isso, na minha visão, é dívida, tá? Só não é uma dívida financeira. Então, eu separei. Estou mostrando aqui para vocês estão vendo aqui. No item 3, a dívida financeira líquida e a dívida total gerencial. Então, vamos item a item. Resultado, né? O que é mais importante, se o time deu lucro ou prejuízo em 2025. Os dois deram prejuízo, o Cruzeiro deu um prejuízo de 115 milhões e o Atlético deu um prejuízo de 408 milhões. Aqui, para não me acusarem de clubismo, eu também fiz ajuste gerencial a favor do Atlético. Porque se você olhar o Atlético, ele estava com um resultado negativo de mais de 800 milhões. Mas por quê? Porque houve um negócio que chama impairment. Na verdade é o seguinte, o Atlético, para trás, ele deu uma superestimada no valor do negócio futebol. Falou que o negócio do Atlético valia 1 bilhão e 500 milhões. Para contar no ativo, no patrimônio. E isso, ele gerou uma maquiagem. Não estou dizendo que foi nada premeditado e errado, não. Mas a auditoria eles fizeram uma auditoria do valuation do Atlético. O Atlético não vale, o futebol do Atlético vale menos, 500 milhões a menos. Então o Atlético teve que ajustar o ativo para baixo. Isso joga o patrimônio líquido do Atlético para baixo. E, por uma regra, o Atlético tem que lançar isso como um prejuízo, como se tivesse tido esse gasto. Mas o Atlético não teve esse gasto. Então, no resultado gerencial, eu tirei esse valor. Então, iria para menos 300. Só que o Atlético também fez um negócio que eu não concordo, que lançou 98 milhões de adiantamento de direito de televisão. Acho que o Atlético antecipou 10% de, sei lá, 30, 40 anos de direito de televisão e já botou no bolso. Ou seja, na minha visão, isso não é receita. A receita tem que ir caindo ano a ano. Então, isso deu uma inflada na receita. O Cruzeiro não inflou a receita declaradamente. O Cruzeiro está com uma receita muito alta de patrocínio que não está detalhada e gera margem, de fato, para questionamento, mas até que se prove o contrário, foi receita, foi um aumento absurdo de receita. E aí tá do lado, a receita do Cruzeiro pulou para 600 milhões e a do Atlético está em 400 milhões, né? Hoje o Cruzeiro bateu o Atlético em receita. O Atlético há muitos anos aí vem batendo o Cruzeiro em receita e o Cruzeiro bateu o Atlético em receita. Em função desse aumento da receita do Cruzeiro e do Cruzeiro ter uma gestão um pouco mais controlada de gasto, o Cruzeiro está com um prejuízo muito menor que o do Atlético, como está mostrando aí abaixo. Isso mostra uma situação crítica do Atlético. Óbvio que o Atlético tem um problema aí também de 250 milhões de juros, enquanto o Cruzeiro praticamente não tem juros. A dívida do Atlético ela é dolorosa, né? O próprio Rubem Menin falou isso. Então o que acontece? O Atlético, operacionalmente, ele teve um prejuízo de 150 e poucos milhões, mais os 250 milhões de despesa financeira, chegou nos 408 milhões. Isso diz duas coisas. Primeiro, que o Atlético, se ele não tivesse que pagar juros, ele estava aí. Ele tem até umas outras contas que ele fala que ele operacionalmente é positivo, tá? Porque tem outras coisas que ele devolve para a conta. A primeira notícia é que o Atlético, se ele não tivesse dívida, ele estaria numa situação bem mais confortável e saudável. Mas isso não adianta muito, porque a dívida bancária do Atlético é uma realidade. Inclusive, o Atlético fez um aporte de 100 milhões agora, vai quitar. Esses juros vai cair, mas vai cair só a partir agora de maio e vai cair em 100 milhões, sendo que a dívida financeira do Atlético é 1 bi. Né? E tem mais, a dívida onerosa é maior do que 1 bi. Então o que acontece? 100 milhões não vai fazer nem cosquinha nisso. Ah, mas vai ter mais 400. Tá, mas quando? Né? Quanto mais tarde no ano ficar, mais juros em 2026 vai ter. Então eu falo para vocês me cobrem aí, tranquilamente. Se o Atlético pagou 250 milhões esse ano, mesmo o Atlético fazendo aporte de dinheiro, vai pagar mais de 150 milhões em 2026 também. Então vai ter prejuízo de novo, sim, a menos que aconteça alguma coisa muito séria. Então, gente, aí indo para a dívida, né? A gente vai falando dessa dívida financeira, mas a dívida total mesmo, você fala assim, qual que é a dívida do Atlético? Eu cravo, a dívida do Atlético é 2 bilhões e 644 milhões, a dívida do Cruzeiro é 1 bilhão 363, tá? Se você olhar a dívida em relação à receita, aí o problema do Atlético ainda é maior ainda que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro está com a receita maior. Entretanto, é importante deixar claro que o Atlético tem um ativo maior, o Atlético tem um patrimônio muito maior que o Cruzeiro, em torno de 1 bilhão a mais que o Cruzeiro. Então, o Atlético tem ali bens para poder pagar uma dívida maior que a do Cruzeiro, mas não tanto, porque a dívida do Atlético está 1,3 bilhões maior que a do Cruzeiro. E outra coisa, a maior parte do patrimônio do Atlético é ilíquido. O que significa isso? Não é uma coisa fácil de fazer dinheiro, que é o estádio, o centro de treinamento. Né? O Cruzeiro tem o seu centro de treinamento, mas não tem o estádio. Então, e aí com esse impairment, o negócio e o futebol do Atlético e do Cruzeiro ficaram bem equilibrados, os dois consideram no ativo em torno de 800 milhões, o Cruzeiro considera mais ou menos seus jogadores valendo 400 milhões, se eu não me engano o Atlético 300 e poucos milhões, eu acho que está bem equilibrado. Então, eu acho que o número do ativo dos dois está muito coerente, né? E a dívida é essa. Então, se você pegar um menos o outro, tem o patrimônio líquido, que é o quê? Que é o que sobra, né? Se eu pegar tudo que eu tenho de ativo e subtrair tudo que eu tenho de dívida, eu pago a conta, o Atlético dá na vírgula, o Cruzeiro ainda sobra 400 milhões. Então, o Cruzeiro hoje tem patrimônio líquido positivo, o Atlético está zerado. Então, se você pegar os 5 indicadores, o resultado, a receita, a dívida financeira, a dívida gerencial
e o patrimônio líquido, que não está nessa tabela, mas eu posso colocar aí depois os números para vocês, o Cruzeiro está melhor em todos. E isso é fruto, gente, de uma maior estruturação dos gastos. O que acontece? O Cruzeiro começou a investir pesado no time tem 2 anos. O Atlético vem investindo meio que de uma maneira, na minha visão, até exagerada. Né? Eu sou muito a favor que invista em time, tá? Mas tem que investir num potencial, num valor que você consiga transformar isso em receita no futuro. O Atlético não conseguiu. O Atlético vem desde 2021 com investimento muito alto, montou grandes times em alguns períodos deles aí, mas não conseguiu transformar isso numa receita. Não sei se por ineficiência ou não sei se errou a mão no investimento. O fato é, o Atlético vem se endividando, o Atlético tem um problema societário que o Cruzeiro não tem, apesar de que os dois fizeram injeção de capital. Tá? O Cruzeiro não está numa situação melhor que o Atlético, o Pedrinho botou dinheiro, porque na verdade o Atlético também tem várias incorporações no capital social dos sócios, desde que se tornou SAF, e esse ano já vai colocar mais. O Pedrinho até agora colocou 400 milhões, não é como dívida. Esse ano o Cruzeiro colocou, além disso, colocou mais 130 milhões, se eu não me engano, como empréstimo da Tara Sports, que é a empresa do Pedrinho, para o Cruzeiro. Os outros 400 milhões foi como se fosse incorporação no capital, é como uma doação, vamos dizer assim. E o Atlético também vem doando dinheiro, os seus sócios, só que agora toda doação do Atlético é muito mais difícil, que ela tem que ser equilibrada por 3 donos, né? Por vários donos. E o Cruzeiro não, o Cruzeiro tem um dono só. A agilidade é muito maior. Se o Cruzeiro precisar talvez vai colocar ainda mais um pouco de dinheiro esse ano, com certeza. Eu acho que é o último ano que o Cruzeiro vai precisar fazer injeção de capital, tá? Porque o Cruzeiro ainda teve uma grande vantagem nesses números, mesmo estando com esses números muito melhores que o Atlético, o Cruzeiro esse ano não teve receita com jogadores, não vendeu ninguém. O Cruzeiro foi fortalecendo o seu elenco, o seu ativo de jogadores. O Atlético teve grandes vendas. O Atlético vendeu o Paulinho em 2025, né? Fez algumas vendas. Acho que o Atlético teve receita não operacional de 200 milhões. O Cruzeiro teve 20 milhões de receita de jogadores. O Atlético 200 milhões. Mesmo assim, o Cruzeiro teve um prejuízo muito menor que o Atlético. Por quê? Porque o Atlético vendeu e depois, por uma pressão da torcida diante das contratações do Cruzeiro, foi lá e saiu comprando de novo. E gastou tudo que vendeu com compra, com o Júnior Santos principalmente. Teve uma outra compra grande, comprou. Então, eu não lembro qual que é o outro jogador, mas teve uma outra compra bem cara. Então, a situação do Atlético é mais complicada. Aí, o Atlético vai, de fato, na minha opinião, ter que passar por um período de serenidade, de consciência financeira, igual o Ronaldo fez no Cruzeiro. Né? O Cruzeiro assumiu o Cruzeiro fez o dever de casa muito bem feito. O Cruzeiro tinha uma dívida muito alta, quase quebrou isso. O Cruzeiro tá numa situação que o Atlético teve, numa situação que o Atlético não tá. Porque o Cruzeiro não tinha de onde tirar dinheiro. O Cruzeiro não tinha de onde tirar dinheiro. O Atlético tem os seus sócios para colocar dinheiro. Então é muito difícil o Atlético quebrar. Mas o Atlético, ele é cada vez mais inviável. Tanto é que eu acho que o Rafael Menin se afastou por causa disso. Eu acho que até o contrário do que eu vi um comentarista do Atlético falando, ele fala assim, poxa, mas o Atlético, os Menin tem vários negócios bons, ele sai do Atlético e volta para os negócios bons, isso aí é uma prova de má gestão. Pelo contrário, quando a gente tem, eu tenho vários negócios também, quando a gente tem vários negócios, tem um negócio capengando, eu quero sair fora dele o quanto antes, passar ele para frente e focar no que tá dando lucro. Para que eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Eu acho que o sinal que eles passam para a torcida eu vou focar no que tá me dando dinheiro, porque o Atlético tá me tirando muito dinheiro, e eles querem passar o Atlético pra frente. Só que, quem vai comprar o Atlético? Eu venho falando isso há 2 anos, o Atlético vem me dando pancada. Eu falei, quem vai comprar algo que o patrimônio líquido tá zerado, não tem liquidez nos seus ativos e tem dívidas de curto prazo muito onerosas? Quer dizer, quem assumiu o Atlético, vamos supor, você dá de graça o Atlético ao investidor. Ele, automaticamente, ele já tem aí 600 milhões de gastos, 700 milhões entre juros e salários para pagar nos próximos 12 meses, e tem 400 milhões de receita. Então, automaticamente, alguém já vai falar assim, ó, eu já tenho um buraco de 200 milhões no mínimo para tampar, fora a amortização das dívidas que estão vencendo. Então, vai precisar de 700 milhões de reais. O cara vai ter que pôr esse dinheiro. E não tem esse dinheiro para falar, não, depois eu recebo. Não sabe se vai virar. Então, é muito difícil a situação do Atlético. E eles deixaram chegar num ponto muito difícil. Foi muito má gestão. Assim, quem sou eu para querer ensinar os caras milionários? Eles são muito bons, mas provavelmente aí não é uma gestão individual do Menin, ou de um ou de outro, é uma gestão do negócio Atlético que não é só de um ou de outro, e não é gerenciada no dia a dia por eles. É lógico que eles põem as pessoas lá, mas as decisões do Atlético, do estádio, que eu critiquei muito, e hoje o tempo provou que eu estava certo, o Atlético trocou um ativo que gerava receita, como shopping, por um passivo, que gerou muito caixa, mas não gera tanta receita. Entrou muito dinheiro no Atlético, mas o custo do estádio foi muito grande, o Atlético se endividou, o Atlético tem um CRI, 350 milhões para pagar. Então foi decisão ruim, e eu acho que o Atlético não dosou ali o investimento. O Atlético meio que deu um all-in ali, que eu achei que foi muito errado, para tentar, de cara, se equilibrar ao Palmeiras e ao Flamengo. Então, voltando aí ao dever de casa, eu acho que o Atlético tem que fazer o que o Ronaldo fez no Cruzeiro. O Ronaldo montou um time de meio de tabela, onde, no meio da tabela, ele consegue ter superávit. E o Atlético tem que voltar a ter superávit. O Atlético não vai voltar a ter superávit com um nível de gasto atual, com esses juros que ele vai ter que baixar tanto os juros, mas ele vai ter que baixar o investimento no time também. E aí o sinal do Hulk, na minha opinião, é isso.
Só que aí o Atlético ainda tem espaço para reduzir muito a folha de pagamento com o Scarpa, com o Bernard, são jogadores que estão no banco, não estão rendendo e tal, mas o Atlético não pode cobrir. O Atlético pega e abre mão deles e depois ainda bota mais gente para ganhar o mesmo tanto. Eu não estou falando da parte do ponto de vista do futebol, estou falando financeiro. Já é complicado. Bom, gente, então é isso. As análises aí do Atlético vêm com detalhe, eu vou explicar essa receita em detalhe, vou explicar esse prejuízo em detalhe, vou explicar o que esse ajuste gerencial que eu fiz, vou explicar essa dívida bem detalhada, o que é dívida onerosa, para quem que o Atlético está devendo, qual foi o investimento no futebol, qual foi o investimento que o Atlético fez, as vendas de jogadores, enfim, tem muito detalhe. O Cruzeiro estão saindo naturalmente os vídeos, já tem 6 vídeos, e depois tem dos outros times, comparativos, ou seja, eu estou tentando fazer realmente algo inovador aí. Então, para quem gostou, o meu canal é Professor Júlio Reis ou Gestão da Bola. Por enquanto eu estou dividindo nos dois. Mais para frente eu vou tentar concentrar tudo no Gestão da Bola, mas hoje realmente a minha quantidade de seguidores é muito maior nos canais do Professor Júlio Reis, então eu não vou privá-los dessas análises. Mas estou postando os dois, tá? Estou no YouTube, estou no Instagram, estou no TikTok, Facebook e aqui no Twitter, tá bom? Para quem gostou, por favor, compartilhe, faça os comentários abaixo, né? Tentei fazer uma análise muito isenta, sou cruzeirense, assumido. Quero que os números do Cruzeiro sejam melhores que o Atlético, mas a minha ética profissional não permite que eu mude uma vírgula de lugar para poder passar uma notícia melhor. Realmente, os números do Cruzeiro estão muito melhores que o do Atlético, e com muita tranquilidade, porque o Cruzeiro passou 5 anos aí só com um número muito pior que o Atlético, a gente achando que ia fechar as portas. Faz parte da vida essa roda gigante. O Atlético precisa encarar essa realidade para que ele possa, em algum momento, voltar pro topo da roda gigante, porque hoje realmente os números são assustadores. 2,6 bilhões de dívidas e com mais de 1 bilhão de dívida financeira onerosa, enquanto o Cruzeiro tem 1,3 bilhão de dívida, 1,4, sendo que 700, se eu não me engano, 700 milhões disso aí é dívida corrigida por correção monetária, IPCA e controlada, sem parcelas vencendo no curtíssimo prazo, parcelas exageradas. Então tá, Cruzeiro pagando 15 mil reais de juros no ano, Atlético pagando 250 milhões de reais de juros no ano. Não dá para comparar, gente. A situação do Atlético é calamitosa, e o Atlético com prejuízo, e o Cruzeiro esse ano caminhando para ter mais receita que o Atlético, em bilheteria, em premiações, porque tá na Libertadores, o Atlético não tá, e o Atlético com uma crise, com problemas, tendo muito problema, vai ter que acabar investindo no meio do ano, porque a torcida tá pressionando muito por causa de elenco, já investiu no começo do ano, investiu mal. Então assim, a situação do Atlético não tá legal, beleza? Um abraço, com Deus!